cabra véi sanfoneiro. No vídeo de hoje eu vou mostrar os primeiros passos para quem quer pegar na sanfona, quem nunca pegou na sanfona, quem tem vontade, né? Meu nome é Gildo Arano e eu ajudo os cabra véi sanfoneiro a tocar um repertório de forró de alta catilogência na sanfona. E catilogência, para quem não sabe, é categoria lógica e eficiência. Categoria para você escolher as músicas que você mais gosta, lógica é entendendo toda a teoria e eficiência é fazendo isso da maneira mais rápida e prática, sem perder tempo com coisas desnecessárias. Então, eu separei aqui no vídeo de hoje, a gente vai falar das partes da sanfona, da regulagem das correias, da postura, da mão direita e da mão esquerda e dos estudos iniciais. O que deve ser estudado inicialmente para quem está começando. Onde é que deve ter o foco dos estudos para quem está nessa fase. E quem é que é? Esse vídeo é para algumas pessoas, né? É para quem está começando agora. Aí você está vendo muita gente que está começando agora que já toca outro instrumento e não sabe para onde vai a sanfona, não sabe nada dos baixos, ou até quem já toca há algum tempo e sente que não está fluindo legal porque está faltando alguma coisa, está faltando algum tipo de informação, algum conhecimento que você deixou passar batido. Isso aqui é muito importante, que eu vou falar de postura, né, a maneira correta de tocar, e aí para esse tipo de pessoa. Então, se você está começando a tocar agora, ou se já toca há algum tempo e acha que tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês tudo que você deve fazer, a parte prática, conhecer o instrumento, a postura, como você toca e os primeiros conteúdos para você estudar. Então, vamos começar aqui falando das partes da sanfona, né? Então, a sanfona, ela é um instrumento que ela tem basicamente três partes, né? A gente tem a parte aqui do teclado, né? É uma caixa do teclado. A gente tem a caixa dos baixos e juntando as duas tem o fole, né? Então, a gente tem um lado direito, o lado esquerdo e o fole, né? O lado direito tem um teclado, né? Esse teclado que parece com o teclado de um piano, né? Tem alguns registros, são esses botõezinhos que eu vou falar depois. A gente também tem os registros nos baixos e tem aqui o teclado, né, dos baixos, que são esses botãozinhos que quem não conhece não entende nada, né? E a gente tem a correia aqui que a gente apoia. Então são essa correia ou alça, muita gente chama de correia de alça. Eu não sei qual é o termo certo, né? Mas eu chamo de correia. A gente tem essas duas e aqui atrás a gente tem uma parte chamada protetor de fole, né? Que é uma espuma que impede do suor entrar em contato com o fole. Algumas sanfonas vão ter, algumas sanfonas não vão ter. Muita gente tem dúvidas sobre isso aqui, ó. Esse botão que tem é o desmanche, que é um botão que é um registro da sanfona para a gente tocar. Aqui a gente tem as presilhas do fole. São elas que prendem o fole para ficar fechado na hora de guardar. E a gente tem aqui a regulagem da correia dos baixos, onde a gente vai apertar ou afrouxar essa correia dos baixos. Então, por alto, essa estrutura da sanfona. As correias, elas vão pegar aqui num lugar específico, né? E aí vão variar. Geralmente a correia, ela tem uma fivela grande no meio e duas fivelinhas pequenas que a gente vai falar depois na regulagem, mas a gente vai falar agora o teclado, né? Esse teclado aqui, muita gente entende, muita gente já conhece um teclado de piano, mas quem não conhece, às vezes, a gente tem esses grupos pretos, né? De teclas pretas. Então, eu gosto de chamar aqui do duque e do terno. Sempre vai ter um duque e um terno, um duque e um terno. Um duque, aqui teve duas teclas, mas a próxima aqui seria uma preta. Então, isso aqui é um terno incompleto. E aí a gente pode usar isso para a gente se orientar, tanto visualmente como tateando. Então, quando a gente percebe aqui onde não tem as teclas pretas, né, a gente pode tatear e aí a gente vai perceber onde é que estão as referências. E aí, sempre antes do duque, a gente vai ter aqui, ó, dó, ré, mi, as notas, né? Dó. E aqui no terno,
a gente vai ter Fá, Sol, Lá, Si, as 4, né? Então, você percebe que aqui no Duque, ele tá ligado a 3 teclas brancas. E aqui, a gente pode dizer que aqui é uma quadra de tecla branca e aqui é um terno de tecla branca também. Um Duque de tecla preta e um terno de teclas pretas. Quem joga dominó está acostumado com essa nomenclatura, né? Então a gente tem aqui os baixos, são 120 baixos nessa sanfona. A gente tem 2 fileiras aqui onde são notas puras, né? Que a gente pode fazer uma escala. Então elas são organizadas em quintas, né? Então se a gente tem um Dó, a gente tem um Sol, o Ré. Depois, quando você estudar a teoria musical, você vai entender melhor. E aqui na frente a gente tem a terça, que é o contrabaixo, né? Que a gente pode usar para fazer os ritmos. E aqui a gente tem os acordes, né? Então essas 4 fileiras na sanfona de 120 são fileiras de acordes. Na sanfona de 80 não vai ter essa última fileira, vai ser só 3 fileiras de acorde. Que aí a gente vai ter o acorde maior, o acorde menor, o acorde dominante, né, com a sétima, e o acorde diminuto. E também pode ser um acorde menor com sexta. Vixe, minha sanfona até enganchou aqui. A sanfona tem dessas coisas. E aí a gente tem o fole aqui no meio, né? E o fole eu acho que é a parte mais difícil, principalmente quem é tecladista e passa para tocar sanfona. O principal desconforto não é nem os baixos, é o movimento do fole, porque você tem que ter apoiado aqui. Então eu vou falar mais desse apoio que a gente tem que ter no fole, mas a função do fole é produzir a pressão do ar que vai movimentar as paletas, né? Aqui dentro da sanfona tem várias pecinhas que se movem, como o vento quando balança o galho de uma árvore, balança as vozes da sanfona que produz esse som. E aí os registros, que são essas peças aqui, elas selecionam quantas vozes vão ter em cada tecla. Se você olhar aqui, ó, ela tem, esse aqui por exemplo tem uma bolinha, então é uma voz grave, ó. Essa aqui vai pegar uma voz mais aguda junto dessa grave, ó. Essa aqui vai botar uma média, ó. Essa aqui vai botar 2 médias. Esse registro aqui, ó, já vai botar 2 agudas. Uma aguda. Essa aqui é a mais agudinha. Então, os registros vão servir para combinar o som da sanfona. E aí vai depender de cada sanfona. Tem sanfona que é em terça de voz, que é segunda de voz. Sanfona que é em quarta de voz e vai ter umas combinações diferentes. Eu acho que eu tenho uma sanfona aqui em segunda voz. Eu vou ver aqui se eu acho para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui essa sanfona que é em segunda de voz. Então, a gente repara aqui, ó, só tem 2 bolinhas para combinar. Então, tem uma bolinha grave, que é aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. E uma bolinha aguda. E o registro que mistura as duas. Então, é essa a função do registro, né? E aí, do mesmo jeito que a gente tem os registros no teclado, a gente vai ter os registros no baixo, né? Aqui é o registro mais grave. Então, eu vou pegar outra sanfona aqui só para mostrar os registros no baixo, as opções que a gente tem também, né? Então aqui a gente tem 4 registros, né? Algumas sanfonas vão ter mais. Então vou tocar aqui mais ou menos, ó, esse aqui, ó. Tem esse aqui que é o mais grave. Esse aqui é um pouquinho mais agudo, ó. E esse aqui. E aí você vai usar esses registros justamente quando você quiser alterar a qualidade do som da sanfona, a depender da música que você está tocando, a depender se você está tocando com outros instrumentos. Então é isso
são as partes da sanfona. Então a gente tem as correias, eu acho que eu já falei de tudo aqui, né? Dos baixos. E agora, deixa eu marcar aqui para a gente saber onde é que nós estamos. Vamos falar de regulagem das correias. Então, como é que a gente vai fazer a regulagem das correias da sanfona? Então, a gente pode começar pelas correias dos ombros, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, né? A correia, ela vai ficar, a correia do lado direito vai ficar mais folgada do que a correia do lado esquerdo. Aqui tem mais ou menos uns 2 dedinhos, mas essa regulagem aqui você vai definindo de acordo com a sua experiência, né? Uma base que eu gosto de ter é essa, ó. A linha da sanfona, os registros vão ficar mais ou menos na linha do queixo, né? Aqui dá um pouquinho para a direita, né? Mas basicamente é esse alinhamento, né? Então você regula, mais ou menos, tem essa regulagem aqui também que você pode usar para trabalhar mais na sanfona. Nota que aqui, ó, eu deixei 3 pontinhos do lado direito, do lado esquerdo eu deixei um pontinho só, né? Para quê? Para a correia ficar mais ou menos, né? Quando a gente olha assim, ela parece que tá as duas fivelinhas no mesmo nível, né? E aí a gente tem essa correia aqui dos baixos. Se você olhar algumas correias, né? E essa correia que eu tenho aqui, a correia do lado direito é um pouquinho maior do que a correia do lado esquerdo. Algumas correias já vêm assim, outras correias não, vêm do mesmo tamanho. E aí você tem que fazer essa regulagem nas fivelas. Então, é essa a regulagem que eu gosto de usar, que eu sinto mais apoiado. Algumas pessoas regulam a correia da sanfona mais baixa, né? Isso é uma questão que você vai ter que procurar a regulagem que fica mais confortável para você. Eu aconselho você pegar a sanfona, botar, regular, toca um tempo, aí depois você muda a regulagem e aí começa a tocar. E aí quando você estiver acostumado com a regulagem e essa regulagem não estiver boa, você chegar numa regulagem melhor, você vai sentir logo. A mesma coisa, se você tiver numa regulagem boa e mudar para uma regulagem que não é tão boa, às vezes está muito apertada, você vai sentir logo também. Eu gosto de deixar a sanfona mais alta assim, né? Porque eu posso usar essa mesma regulagem para tocar em pé e sentado, né? E geralmente quando a gente toca sentado, a sanfona fica mais alta assim, né? Porque ela fica apoiada mais na perna. Mas em pé, eu acho que é legal você botar uma regulagem parecida para as duas posturas, em pé e sentado, porque na maioria das vezes quando a gente toca em pé. Pelo menos nos palcos, quando vai fazer um show, é mais em pé. Quando a gente vai estudar, a gente estuda mais sentado, porque tem um livro, a gente quer escutar uma música. Então, eu acho que uma regulagem das correias meio termo, a sanfona mais alta, fica melhor. Mas cada pessoa tem um jeito, né? Cada sanfoneiro prefere de uma maneira. Eu acho que você deve descobrir a maneira que funciona melhor para você. Aqui a gente ainda tem a correia dos baixos, né? Essa correia dos baixos, ela é muito importante que ela tenha um apoio. Algumas sanfonas têm essa correia bem estreitinha, ela dá um pouco menos de apoio. Essa correia mais larga, ela apoia mais e isso muda completamente o som da sanfona. E isso são detalhes que às vezes são coisas pequenas, mas na hora de tocar faz muita diferença. Então, qual é a regulagem ideal, né? Ela tem que ficar firme, mas a mão tem que correr livremente aqui nesse espaço, né? Você pega com facilidade, né? Esses baixos, né? É claro que quando chegar aqui em cima vai ter mais dificuldade, aqui embaixo também pela própria posição da mão, né? Que a mão chega meio fora da posição anatômica. Então a gente tende a pegar aqui correr aqui nesse trecho e muito dificilmente a gente vai tocar esses baixos aqui, esses últimos ou esses primeiros aqui. Geralmente a gente toca nessa região aqui
do meio para cima da sanfona, né? Às vezes precisa, a gente pode ir lá pegar. Mas aí, como é que você faz? Você vai trabalhando aqui, ó, nessa fivela. Então, eu aconselho você deixar... É claro que não tem uma regulagem exata, né? Às vezes você consegue tocar com a correia mais folgada, às vezes consegue tocar com a correia mais apertada. O que acontece muitas vezes é que a correia vai folgando e muitas vezes ela chega no fim do parafuso e não dá o aperto necessário. Essa sanfona aqui, por exemplo, já chegou no fim do aperto, né, do parafuso. E aí ela ainda tem uma certa... Se ela folgar mais um pouquinho aqui, ela pode não dar o aperto necessário. Então, o que eu gosto de fazer? A gente pode mandar para regular essa correia, né? Quando ela tiver, a gente diminui um pouco e aí a regulagem volta a ser o que é. Quando a correia está muito folgada, né? Ela muito folgada, você fica sem apoio para tocar. E aí a movimentação do fole, ó, você fica com essa folga que na hora de tocar vai te atrapalhar. Então, se você estiver tocando uma música... O fole meio que não responde, né? Fica com essa folga e não é legal. Então, você tem que apertar, botando uma regulagem aqui legal, onde não fique essa folga muito acentuada, né? Que aqui eu vou falar depois aqui na postura da mão esquerda, onde é que como é que a gente tem que apoiar. Então, geralmente você pode ir apertando até você sentir essa correia mais firme, né? E aí ela vai ficar, chega um ponto que a gente apoia aqui, trava a mão e ela fica bem firme. E o fole, a gente tem todo esse controle. Então, tá dito aqui regulagem das correias. Vamos falar agora da postura da mão esquerda e da mão direita, né? A gente já falou da regulagem da correia, vamos falar da postura da mão esquerda. Então a gente tem aqui a correia dos baixos da sanfona e a gente tem aqui a nossa mão, né? Então repare que você vai ficar com o cotovelo baixo. Por que a gente fica com o cotovelo baixo na hora de tocar sanfona? Porque o braço ele tem que apoiar nessa parte aqui da sanfona, né? Então a gente vai ter 3 apoios. Lembra disso? A gente vai ter esse apoio aqui no braço, né? A sanfona vai apoiar aqui e a sanfona vai apoiar aqui, ó. Essa parte da mão, ela apoia aqui na beiradinha da caixa dos baixos, e aí a gente pode tocar. E aí essa parte aqui do pulso, das costas da mão, ela vai pressionar a correia para fora, né? A correia dos baixos. Então a gente vai ter uma firmeza e a gente, ó, tem um movimento controlado. Então isso vai ser muito importante na hora ou então quando fizer. Ou então as puxadas de fole tem. Então, se você quiser saber, eu fiz alguns vídeos sobre resfolego, sobre a puxada de shot, e procura aí no canal, eu acho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e aí você pode fazer esse estudo. Então a postura é essa, o braço tem sempre que ficar colado. E o fato da sanfona estar mais deslocada para o lado esquerdo ajuda isso, né? Se você tiver com a regulagem da sanfona muito para o lado direito, vai ficar difícil você apoiar isso aqui, né? Então, se você tiver essa dificuldade, você reveja aí, tenta apertar um pouquinho mais essa correia
do lado esquerdo, que a sanfona ela vem mais para o lado esquerdo. E quando ela está mais no lado esquerdo, naturalmente você vai tocar com fole mais apoiado, né? Então, se você tiver com dificuldade no fole, eu acho que vale a pena testar essa movimentação da sanfona para o lado de esquerdo. Então, novamente, a regulagem das correias influenciando na postura. Então, a postura da mão esquerda é assim. Agora, a gente tem que falar da postura da mão. A mão a mão esquerda vai ficar nos baixos. É interessante que ela fica tateando, né? Sentindo os baixos, né? Então, no mesmo momento que você está tocando aqui, você está sentindo os próximos baixos, né? E aí a gente tem essa marcação aqui no Mi, tem a marcação no Dó e a marcação aqui no Lá bemol para a gente se guiar. Então a gente vai ficar mesmo tateando, porque a gente não tem a visão dos baixos da sanfona. Por mais que a gente esteja sentado, a gente não tem acesso e não é para ter mesmo, né? Até o teclado, se a gente for olhar assim, não é eficiente, né? O teclado a gente vai procurar tatear, mas nos baixos é muito mais automático esse processo de tatear. E aí eu aconselho alguns exercícios para quem está começando, né? Fiz um vídeo da música Coração, que você pega aqui do Mi, o Mi e o Sol, então você pode fazer aqui, ó. Aqui você está pegando todos os dedos, né? Ou você pode pegar aqui, ó. E aí você pode pegar uma música. Então você vai sempre esse movimento. Quando você for fazer os acordes também é interessante você manter a mão aqui, ó, nesse formato. Você vai perceber que essa diagonal da sanfona faz a mão encaixar direitinho, né? Então quando você pensa aqui no bordão, automaticamente o acorde maior a gente já sente aqui, o acorde menor e o contrabaixo, né? Então a mão ela funciona nessa linha, os dedos encaixam bem certinho, bem direitinho, então fica muito fácil de tocar. Até o acorde menor, quando a gente bota aqui, por exemplo, eu vou pegar um Lá menor, o dedo mindinho já vai em cima do Dó. Então, se você estiver fazendo muito esforço, é porque a posição da mão pode não estar muito encaixada, né? Então, quando a mão encaixa, vai embora. Então fica mais fácil quando a gente tem essa posição da mão encaixada. E a posição do dedo nos baixos é essa posição aqui, ó. O dedo a gente vai apertar com essa parte aqui do dedo, a parte mais gordinha do dedo. Então a gente aperta assim, ó. É igual na mão direita e na mão esquerda também, né? A gente aperta sempre com essa parte embaixo das unhas. Quem tem as unhas grandes, talvez por tocar violão, né, na mão direita, vai sentir isso, mas na mão esquerda não tem muito esse problema. Então, sempre estar com as unhas cortadas é muito bom para você tocar sanfona, né? Melhora o tato, né? A maneira de você tocar, e a unha também às vezes engancha dentro do buraquinho aqui onde vai o botão, e isso às vezes gera um desconforto, machuca um pouco. Então é sempre bom estar com as unhas bem cortadinhas para tocar sanfona. Então a gente já falou da mão esquerda, vamos falar da mão direita. Então a mão direita, ela também vai correr aqui, ó, no teclado dessa maneira mais espontânea, mais livre, né? Então a gente tem esse movimento aqui para fazer. E aí, uma coisa que eu acho bem interessante é que alguns sanfoneiros têm uma postura diferente. Eu acho que Dominguinhos, ele tem a melhor postura da mão, que ele toca assim, a mão parece que desliza no teclado da sanfona, né? O que eu acho que quem está começando deve prestar atenção. A mão deve ficar na posição mais relaxada, né? Quando naturalmente você abre a mão, você solta a mão assim, a mão fica nessa posição, né? Meio encaixada. Então, quanto mais relaxada tiver a mão,
mais você vai ter condição de fazer agilidade, né? Sua agilidade vai ser maior. Então, a mão deve ficar assim, você treina isso. É claro que quem não tem esse controle todo, às vezes quando vai apertar uma tecla, né, tem esse movimento assim de ficar controlando, mas o ideal é você pegar aqui, ó, manter a mão em cima de cada tecla, e quando você for acionar a tecla, você não levanta os outros dedos, né? Cada dedo está sentindo uma tecla. Deixa eu botar aqui um registro mais agudo. O violino. Ou aqui, ó. Você pode, ó. Você tem também os arpejos, né, como sala de reboco. Então você faz essa postura de você estar sentindo o teclado, né? É muito interessante. E a postura do braço, né? Do braço, eu acho que ela é muito natural. Então você deve manter uma postura relaxada, né? Os acordeonistas clássicos, eles ensinam a tocar com esse cotovelo mais levantado, né? Mas eu vejo que no forró, os sanfoneiros de forró tocam muito assim, com a mão nessa posição, né? É uma posição que já ficou natural, faz parte. Às vezes a gente abre um pouco, né? Às vezes a gente, principalmente quando tá swingando, a gente fecha um pouco aqui, porque quando a gente fecha, a gente aperta mais a correia e a sanfona, ela tende a ficar mais firme. Então, fica melhor pra gente. Essa puxada de fole, quando a gente aperta aqui os ombros, né, a sanfona fica mais firme. Então, é uma dica de postura que muitas pessoas não se dão conta disso e acabam fazendo naturalmente, né? E aí começa a ter esse movimento. E aí quando a gente vai tocar com uma velocidade maior, né? A gente tem uma tendência também de levantar a mão, porque fica mais fácil fazer esses movimentos, levantar mais um pouco o cotovelo, né? Por exemplo, no Neapolitano. Então, são essas coisas, são detalhezinhos assim que a gente vê. E a mão também, o dedo a gente deve apertar assim, ó. Não assim, evitar de dobrar. Quando o dedo dobra, a gente perde o controle, né? Assim, muita gente aperta assim. Tem gente que... um erro que muita gente que está começando bota o polegar por baixo, assim, né? Na sanfona de 8 baixos é essa posição, mas na sanfona aqui o polegar vem por cima, né? E aí a mão fica mais ou menos nesse formato. Tem um exercício que chama Hanon, uma série de exercícios que ela treina bastante. Então adianta. Eu aconselho o quê? Eu aconselho quem está começando fazer os exercícios com base nas músicas, né? Por exemplo, você pega aqui e já faz uma música de... Tem alguns vídeos no canal ensinando esses solos, né? Se você tiver alguma dificuldade, pode me mandar aí uma pergunta que eu mando para vocês. Então, tá falado aqui da postura
da mão direita e a postura da mão esquerda, né? E aí vamos falar dos estudos iniciais. E quais são os estudos iniciais que você deve fazer? Eu acho que a gente tendo uma base teórica ajuda muito. Então você vai estudar a teoria, a harmonia, principalmente a formação de acordes, a questão de intervalos, o que é um tom, um semitom, como é que é a formação da escala. Isso vai ajudar bastante em você entender o que você está fazendo e aí vai começar a permitir que você desenvolva a percepção musical, melhorar o ouvido, né? Outro exercício que eu acho fundamental para quem está começando é ritmo. Entender o compasso, entender as subdivisões, entender os ritmos, né? O que é um ritmo de shot, o ritmo do baião, reconhecer os padrões, começar a imitar. Então, ter essa visão do ritmo, principalmente conseguir tocar no compasso, no metrônomo, é muito importante para quem está começando. E isso vai dar, porque tudo que a gente toca na sanfona, toda nota, todo acorde, toda levada, está dentro do ritmo. E isso é muito importante da gente estar trabalhando. Então, a teoria básica, né, de harmonia, ritmo, noção de ritmo, e estudar a mecânica do instrumento, porque independente se você já é músico ou está começando do zero, a mecânica da sanfona, principalmente do baixo e do fole, é uma mecânica muito diferente de todos os outros instrumentos. Então, você tem que leva um tempo até você pegar esse movimento. Depois que você pega, já vai ficar natural. Você vai fazer de olho fechado. Aí vai ficar... Algumas vezes você vai se apertar um pouco também. Vai ter dificuldades. Mas até pegar esse movimento, a gente demora para desenvolver essa mecânica mesmo que a gente tem no teclado, no baixo e no fole. Então, tá aí. Os estudos iniciais são esses, né? Eu vou botar aqui estudos iniciais. Botar aqui de um giz de outra cor. Para quem quiser anotar depois, já fica aqui. Então, teoria básica. Teoria básica. Ritmo. Metrônomo. E mecânica, que também você pode encontrar com exercícios de técnica. Agora eu estou vendo o giz azul ficou meio apagado, né? Mas a gente vai vendo. Eu estou também com esse novo cenário aqui. Quem me acompanha há mais tempo já deve ver que tem alguma coisa diferente, né? Eu tô aqui agora num cenário diferente. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Deixa seu comentário aí, que para mim é muito importante, né? Você que está começando do zero, se você tem alguma dificuldade que eu não abordei nesse vídeo, ou se quer que eu aprofunde mais em algum desses assuntos, pode deixar um comentário aqui que eu vou ficar muito feliz. Vai me ajudar bastante a produzir o melhor conteúdo para você que toca sanfona, para você que está aprendendo. Beleza, cabra véio sanfoneiro? Tamo junto, puxa o fole e vamos lá!